Olá! Com certeza você já ouviu falar em carboidrato. Você sabe o que é um carboidrato? Você sabe para que serve um carboidrato? Ainda não sabe? Então fica comigo que depois da vinheta nós vamos descobrir tudo sobre esses compostos. É isso aí, pessoal! Salve, 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 galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo de biologia. Hoje o nosso assunto é nada mais, nada menos que carboidratos. E quando a gente olha nesse primeiro slide, a primeira coisa que aparece é a frase substâncias orgânicas. Opa! O que é isso? Carboidrato é orgânico? Lembra? Ah, não estou lembrado. Vou te ajudar então. Vem comigo, eu sou o professor Arley, esse é o canal Biociência. Não se inscreveu ainda? Vai lá, se inscreve e fica colado no nosso canal. Olha, relembrando então, nós temos dentro da célula, ou seja, em todo o nosso corpo, basicamente dois tipos de compostos químicos. Os compostos químicos chamados orgânicos e os compostos químicos chamados inorgânicos. Qual é a diferença básica entre eles? Olha, um composto inorgânico, ele é feito sem a presença do átomo de carbono. Ou seja, água e sais minerais. Água e sais minerais não possuem carbono na sua constituição. Temos uma exceção aqui, que é o gás carbônico. Mas, de maneira geral, quem tem carbono pertence aos compostos orgânicos. Então, aqui nós temos lipídios, carboidratos, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Mas hoje a nossa aulona, vídeo é sobre os carboidratos. O que são carboidratos? Essa foi a pergunta que eu fiz lá no começo para você, se lembra? O que são carboidratos? Carboidratos são importantes biomoléculas conhecidas como hidratos de carbono, glicídios, podemos chamar até de glucídios ou açúcares, formados fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. A fórmula geral de um carboidrato é CN, ou seja, N aqui é um número infinito de carbonos, H2ON, também um número infinito de moléculas de água. Por isso, hidratos de carbono. O que te lembra essa palavra hidratar? Não lembra água? Então, hidratos de carbono são compostos chamados de carboidratos. Ah, legal, aprendi mais essa. E onde eu encontro os carboidratos? Olha, eu trouxe aqui alguns alimentos onde a gente pode encontrar os carboidratos. Carboidrato está em todo tipo de alimento vegetal. Em alguns mais, em alguns menos. Mas ele normalmente se concentra em raízes, sementes e frutos. Então nós temos aqui que lembrar que os vegetais são aqueles seres que introduzem a energia na cadeia alimentar. Então, quando os vegetais realizam a fotossíntese, a partir do gás carbônico e da água, ele consegue produzir, além do oxigênio e da água, os carboidratos. Tá? Então nós temos como exemplo aqui o milho, o arroz, a mandioca, a batata, o inhame. Ah, não conhece inhame? Pães, massas, doces, mel, tudo isso é carboidrato. E nós temos uma lista enorme, então, de alimentos ricos em carboidratos. Funções dos carboidratos. Os carboidratos, eles têm como principal função a função energética. A maioria dos seres vivos do planeta utilizam os carboidratos como fonte de energia. Mas os carboidratos também podem apresentar uma função estrutural. E é isso que nós vamos discutir ao longo do nosso vídeo hoje.
Então, como que eu classifico os carboidratos? Bom, já sei que carboidrato é composto formado basicamente por carbono e água. Mas como que eu posso agrupar esses compostos? Então, os carboidratos, eles possuem a sua classificação baseada no tamanho das moléculas. Então, eu tenho monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Você, que é craque, né, nesses radicais, mono, óligo, grande, poli, muitos, certo? Então, vamos em frente. Os carboidratos monossacarídeos normalmente são aqueles terminados em -ose. Lembrou de algum produto terminado em -ose? Ah, muito bom, lembrou da glicose, né? Da frutose, bacana. Então, os monossacarídeos, de maneira geral, terminam em oses. É o grupo mais simples de carboidratos. Podem apresentar de 3 a 8 átomos de carbono na sua composição. São solúveis em água e insolúveis em compostos orgânicos, como o benzeno e o álcool. São brancos e cristalinos, e a maioria possui sabor doce. Eu estou falando de quem, então? Eu estou falando de glicose, lembra? É o combustível da grande maioria dos seres vivos. Então, esse grupo dos monossacarídeos, normalmente a gente pode classificá-los de acordo com o número de carbono que eles possuem. Então, eu tenho 3 carbonos, trioses, lembra? 3. 4 carbonos, tetra. Então, a gente não pode falar tetraose, porque ficam 2 vogais juntos. Então, a gente retira a primeira vogal e fica tetrose. 5 carbonos são penta, tiro A, pentoses. E aqui, gente, começa uma coisa bastante importante. As pentoses, elas formam um material genético, DNA e RNA. Então veja que não é só combustível, nós temos aqui uma questão estrutural muito importante também. 6 carbonas hexoses, e aqui eu tenho glicose e frutose, que a gente vai falar bastante, e as heptoses por último. Sem sombra de dúvidas, as pentoses e as hexoses são as mais importantes para o nosso vídeo. Exemplos de carboidratos monossacarídeos. Eu trouxe aqui então para você a glicose, que você já ouviu falar, que o professor já falou muitas vezes na sua cabeça. Olha, guarda, glicose é um dos carboidratos mais importantes que existem. E, às vezes, o professor diz assim, quem sabe a fórmula química da glicose? E você se encolhe lá no cantinho, né? Ai, meu Deus, fórmula química da glicose é muito para mim. Não, gente. Olha aqui a fórmula química da glicose. C6H12O6. Repete comigo. C6H12O6. Nunca mais esquece isso, hein? Quando você estiver morrendo, o padre estiver dando a extrema unção, você ainda tem que lembrar. Glicose, C6H12O6. Tá bom? Aqui nós temos a molécula de glicose, né, esquematizada. Lembrando você que a frutose tem a mesma fórmula química da glicose, C6H12O6, só que a posição dos átomos no espaço é diferente. Por isso, mesmo tendo a mesma fórmula, eles são compostos diferentes. E por último aqui nós temos a galactose como exemplo de monossacarídeos. Em frente, oligosacarídeos. Os oligosacarídeos são formados de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos. Ou seja, são muitos monossacarídeos unidos. Os disacarídeos, alguns autores colocam, ao invés de oligosacarídeos, colocam como disacarídeos. Mas, na verdade, os disacarídeos, eles são um grupo dentro dos oligosacarídeos. E eles podem possuir, então, de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos. Tá? Em alimentos que merecem destaques, que são oligosacarídeos, nós temos a sacarose. A sacarose é o açúcar de mesa, é aquele açúcar que tem no açucareiro da sua casa. Ela é formada de glicose e frutose. Então, agora, em vez de você falar, mãe, me passa o açúcar, você fala, mãe, me passa a sacarose, por favor. Olha que legal, tua mãe vai dizer, esse cara tá aprendendo.
né? Temos também a lactose, que é glicose com galactose, que forma lá o açúcar do leite. Tá certo? Então, a gente tem que pensar sempre que quando ocorre a união de monossacarídeos, normalmente uma ou outra molécula de água são retirados dos compostos. Então, há uma desidratação no composto. Então, você não pode achar, por exemplo, que simplesmente a sacarose, que é a união de glicose e frutose, ela tem a soma somente de carbonos, hidrogênios e oxigênios. Lembra aqui que uma molécula de água é retirada quando vai se fazer a formação desse composto. Tá ok? E por último aqui nós temos os polissacarídeos. Os polissacarídeos são formados por 10 moléculas, 10 ou mais, né, moléculas de monossacarídeos. Olha, poli, muitos. Não apresentam sabor doce. Olha que legal! Um carboidrato que não tem sabor doce. E contribui na textura dos alimentos. Lembra do amido de milho? Tua mãe vai lá, pega aquela marca de amido de milho que ela gosta, né, para engrossar o mingau, engrossar o caldo das coisas, certo? Ali nós temos então um tipo de polissacarídeo. E agora vamos falar um pouquinho dos polissacarídeos. Olha, gente, nós temos primeiro o polissacarídeo de reserva energética. Como assim reserva energética? Olha, a gente tem que pensar o seguinte: o vegetal, quando ele produz glicose na fotossíntese, ele produz uma quantidade enorme de glicose. E nem toda essa glicose é utilizada imediatamente. Então o que o vegetal tem que fazer? Ele tem que armazenar essas moléculas de glicose. E como que ele faz para armazenar a molécula de glicose? Ele tem um armarinho? Olha, aí é que está. O vegetal ele une muitas moléculas de glicose para formar uma molécula de amido. Então a molécula de amido é uma molécula formada por muitas e muitas, mais de 3.000 moléculas de glicose. E ali forma-se o composto amido. O amido é aquela massa branca que tem na mandioca, aquela massa branca que tem na batatinha inglesa. O amido, então, ele está guardando para o vegetal a glicose quando o vegetal precisar. Lembra que tem vegetais que perdem as folhas no outono. Como é que eles fazem se eles não têm folha? Como é que eles realizam a fotossíntese? Na verdade, a fotossíntese fica meio que suspensa. Por quê? Porque ele vai utilizar o que ele armazenou de amido na raiz e no caule. Tá? Lembra que eu disse aqui mandioca? A mandioca é uma raiz e ela é toda feita por amido. A batata inglesa não é uma raiz, tá, gente? Batata não é raiz. A batata inglesa é um caule. Então, ela também tem aquela massa que é feita de amido. Então, o amido, ele é um composto formado por centenas de moléculas de glicose que ficam armazenadas no vegetal para quando ele precisar. E elas estão armazenadas aonde? O amido está armazenado aonde? Normalmente na raiz e no caule. Tá, mas e o animal? E o animal? Como é que ele faz para armazenar a glicose? Olha, nós armazenamos a glicose num outro polissacarídeo, que é bem parecido, inclusive, com o amido, chamado glicogênio. O glicogênio, ele também é formado por centenas de moléculas de glicose, só que ele fica armazenado... Vegetal não tem raiz, animal não tem raiz, não tem caule. Então, os polissacarídeos, no caso o glicogênio, fica armazenado no fígado e nos músculos. Guardou? Amido, raiz e caule vegetal. Glicogênio, fígado e músculos nos animais. Então, os polissacarídeos têm uma grande função também, que é de reserva energética. Mas, além disso, os polissacarídeos também podem ser estruturais. É verdade. Quer ver? Você conhece. A madeira é feita de quê? Isso é fácil, professor. A madeira é feita de celulose. Celulose por quê? Porque a celulose está na parede da célula vegetal. Não é verdade? Então, a celulose
é um polissacarídeo estrutural, inclusive de alta resistência, né? Então, os vegetais têm grande quantidade de celulose nas suas células, na parede celular. Lembra que animal não tem celulose na parede, ou melhor, animal não tem nem parede celular, né? E por isso não tem celulose nem na sua membrana. E também os fungos apresentam uma parede celular diferente da do vegetal. A do vegetal é feita de celulose, basicamente, mas a do fungo é feita de um outro polissacarídeo, que é a quitina. E aqui eu quero te lembrar uma coisa, hein? Acorda aí. Tudo que termina em ina é proteína? Não necessariamente. A quitina não é proteína, não deixa te pegar. A quitina é um polissacarídeo. Ela é encontrada na parede celular dos fungos e também no exoesqueleto dos insetos. Lembra? Você já pisou numa barata alguma vez? A barata é crocante, né? Faz aquele barulhinho. Aquilo ali é o exoesqueleto do inseto. Ele é feito de quitina, que é também um polissacarídeo. Tá certo? Bom, gente, o que nós vimos hoje, que nós não podemos esquecer? O nosso resumão desse vídeo. Os carboidratos são normalmente formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Entretanto, vale destacar que alguns carboidratos podem apresentar outros elementos na sua composição. Os carboidratos são também chamados de açúcar, glicídios, glucídios, hidratos de carbono. Os carboidratos possuem função energética, estrutural e participam da formação dos ácidos nucleicos, que nós vamos ver em outros vídeos. Certo? Então eu tenho carboidrato energético e estrutural. Os carboidratos podem ser classificados em 3 grandes grupos: em monossacarídeos, oligosacarídeos, onde estão os disacarídeos, e os polissacarídeos, dependendo do número de carbonos que tem nessa molécula. A glicose é o monossacarídeo mais conhecido por ser utilizado como combustível pela grande maioria dos seres vivos do planeta. A celulose e o amido são 2 importantes polissacarídeos, lembrando que a celulose é estrutural e está na parede celular da célula vegetal, e que o amido ele tem a função de reserva energética, de armazenar glicose na raiz e no caule dos vegetais. A celulose é um componente da parede celular dos vegetais, enquanto o amido como substância de reserva para os vegetais, repetindo essa última parte. Legal? Então, não se esqueça mais de carboidrato. Ô, professor, mas peraí. Antes de você ir embora, carboidrato engorda ou não engorda? Olha, gente, sem querer fazer uma piadinha, mas já não perdendo o momento, quem engorda é você, na verdade, né? Não, brincadeira. Quem engorda é gordura. Carboidrato é energético, mas é lógico, se você consumir muito carboidrato, esses carboidratos acabam sendo transformados pelo organismo em gordura e você acaba engordando. Quando você faz dieta, por exemplo, low carb, você está fazendo o quê? Diminuindo a quantidade de carboidratos no seu corpo para que ele possa queimar a gordura que você tem acumulada. Tá legal? Mas a gente vai falar isso num outro momento, quando a gente falar de alguns tipos de dietas. Tá ok? Olha, quero te convidar aqui também, não perca o nosso próximo vídeo. O nosso próximo vídeo é sobre lipídios, gorduras. Ah, te interessou? Legal! Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Vai lá, se inscreve, não perca os vídeos. Todo sábado os vídeos estão entrando aqui no canal. Tá legal? Valeu, pessoal, eu sou o professor Arley, esse é o canal Biociência. Esperamos você no próximo vídeo. Tchau, galera! Até a próxima!